Bom, pessoal, então retomando a segunda parte digestória, onde a gente agora vai falar sobre as enzimas, sobre as secreções gástricas e de que forma ocorre a ativação delas. Tínhamos parado aqui nessa presença de gorduras e ácidos e eu ampliei essas funções para esse quadro agora. Então, assim, no momento em que o alimento chegou lá no estômago, ainda falando de estômago, e no momento em que esse alimento ele tem proteína e ele acaba distendendo a musculatura do estômago, ocorre a ativação da gastrina. A gastrina, por sua vez, ela é uma enzima onde ela vai ser ativada, como aqui está colocado. Ela vai ser ativada pela proteína e por digestão, e ela vai ser estimulada também pela ativação nervosa. Lembra quando eu falei que para a função de armazenamento, a distensão, ela acaba ativando o tronco encefálico para aumentar a capacidade desse estômago de receber alimento? Então, por essa estimulação nervosa, também é ativada a gastrina. E aí a função dela vai ser de estimular a secreção de ácido clorídrico, HCl, e estimular as células G a liberar muco e fazer o crescimento dessa mucosa gástrica. Ou seja, além de eu liberar o ácido, essa gastrina ela vai propiciar que ocorra proteção do próprio estômago. Então, a gente precisa ter uma mucosa que proteja as paredes do estômago, porque o ácido ele pode romper até mesmo a musculatura do estômago. Então, para que isso não ocorra, eu devo produzir constantemente, a nossa fisiologia digestória ela produz constantemente esse estímulo de crescimento da mucosa gástrica pela ativação das células G, que são as produtoras de mucosa, e pelo fator de crescimento dessa mucosa gástrica. Aí, quando o alimento ele é liberado para o duodeno, no processo que a gente viu de esvaziamento, o que é que ocorre? Eu vou ter a ativação da secretina. A ativação da secretina, ela é ativada quando esse quimo ele tem a presença de ácidos e gorduras. Então, isso está acontecendo no momento em que está sendo esvaziado. Então, é ainda no estômago. Ainda é o estômago que está proporcionando a ativação dessa secretina. Então, tem ali ácidos e gorduras, então vamos estimular a produção de secretina. Onde essa secretina ela vai estimular a secreção de bicarbonato, então ela cai na corrente sanguínea, vai até o pâncreas, onde eu disse para vocês que é o pâncreas que libera o bicarbonato. E aí, esse bicarbonato ele vai fazer que papel? Ele é uma base, o bicarbonato. Esse quimo ele vem lá do estômago muito ácido. Então, o ambiente do meu duodeno não é ácido. Ele é neutro. Então, o que acontece? Quando o meu quimo vier com as características dessa secreção de HCl, ou seja, ácido, se ele entrar no meu duodeno, ocorre lesão das paredes, das camadas da mucosa do meu duodeno. Então, para que isso não ocorra, antes desse quimo sair do estômago, é ativada a secretina, onde essa secretina ela cai na corrente sanguínea, vai até o pâncreas e estimula a secreção de bicarbonato e de pepsina. Pepsina por quê? Pepsina porque ela é uma enzima que degrada proteína. E aí a proteína que não foi digerida lá no estômago, ela agora será digerida agora no duodeno. Pronto, então o quimo chegou, a gente neutralizou o quimo através das características básicas do bicarbonato. Então o quimo agora ele se torna quilo, porque ele se mistura com o bicarbonato e não possui mais característica ácida. Então agora ele já pode tá ali naquele ambiente do duodeno sem causar nenhuma lesão. Logo em seguida é
causada a ativação da colecistocinina. Colecistocinina ela é ativada por proteínas, por gordura. Então, se eu tenho proteína e tenho gordura naquele meu alimento que chegou ali no duodeno, que agora a gente chama de quilo, então é ativada a colecistocinina. A colecistocinina, ela cai na corrente sanguínea e vai até a vesícula biliar e vai até o pâncreas. Fazer o quê? Contrair vesícula biliar para liberar bile e contrai o pâncreas para liberar enzimas pancreáticas. Que as enzimas pancreáticas, a gente vai ver elas que cada uma são... só um momento. Cada uma são específicas para liberar o meu... aqui, secreção pancreática. Então, cada uma é específica para digerir algum tipo de elemento da nossa alimentação. Então, quando a colecistocinina foi lá no pâncreas e contraiu ele para liberar no duodeno a secreção pancreática, o que é que veio nessa secreção pancreática? Veio inúmeras enzimas, inúmeras quantidades de enzimas, dessas que a gente vai ver agora. Então, nessa secreção pancreática veio a amilase pancreática, onde essa amilase, ela digere carboidratos. Essa amilase pancreática, ela pode ser chamada também como pitialina. É a mesma coisa, amilase pancreática e pitialina é a mesma coisa. Então, se atentem, porque na provinha de vocês podem estar pitialina e não amilase. Então, amilase ou pitialina pancreática, ela vai digerir carboidratos. Mas, o que é que a gente viu lá no início do outro vídeo? Que a saliva, ela também possui amilase. Por quê? A degradação do amido, dos carboidratos, ela vem desde lá da boca. Porém, aqui a amilase, ela é diferente, porque ela é produzida pelas características do pâncreas. Então, aqui a gente chama ela de pancreática. Sabendo também que lá na boca a gente tem a amilase salivar, ou pitialina salivar. Então, passando a seguinte, vamos ter a tripsina, que tripsina, ela vai digerir proteínas. Quimiotripsina também vai digerir proteínas. Lipase pancreática, que a lipase pancreática, ela vai digerir gordura. Porém, a gente vê o quê? Que vesícula biliar produz bile. E lá no iniciozinho, a gente viu que a bile, ela também está envolvida nesse processo aqui, ó. Só um momento, voltando. A gente viu que a bile, aqui, ó, colecistocinina contraiu bile para vesícula biliar, aliás, para liberar bile. Porém, a gente sabe desde a anatomia que a função da bile é o quê? É emulsificar a gordura. Então, assim, a bile, ela não digere a gordura, ela não digere os lipídios. A bile, ela vai emulsificar, ela amolece a superfície da gordura para que quando as enzimas pancreáticas, no caso a lipase pancreática, chegar, ela conseguir quebrar totalmente esse lipídio. E aí vamos voltar para lá. Então, quando a bile emulsificou gordura, a lipase pancreática, ela vai o quê? Quebrar agora essa gordura. Então, lembra, bile emulsifica, ela amolece, ela deixa a superfície menos densa da gordura, para preparar essa gordura para a ação da lipase pancreática. Então, quando a lipase pancreática chega, ela consegue quebrar em macro a micro partículas de gordura, e aí pode ser absorvida. Aí a gente também tem a questão do que vimos agora há pouco, do bicarbonato. Ele tá aqui em secreção pancreática, mas ele vem um pouquinho antes desse suco de enzimas pancreáticas que é liberado. O bicarbonato vai neutralizar a acidez do quimo. Como é que eu controlo essa secreção pancreática? Então, a regulação dessa secreção
pancreática vai ser através da ativação da acetilcolina, onde essa acetilcolina ela ativa a secreção, pela ativação também da colecistoquinina. Essa colecistoquinina ela vai estar responsável apenas pela secreção e a acetilcolina vai ativar a secreção. E a secretina aqui no processo de neutralização, lembra lá que a secretina ela libera o bicarbonato para neutralizar a acidez do quimo. Então, basicamente, as enzimas são essas. A gente passa agora para outra parte. Então, do que é de digestão de enzima, através de enzimas, a gente acabou de ver todas. E aí, o que acontece? Vamos ter outro papel importante do estômago atuando, que vão ser as contrações de fome. Então, as contrações de fome, elas popularmente é chamada de dor da fome, então, ou pontadas de fome, são contrações peristálticas rítmicas no corpo do estômago. Então, o corpo é essa parte aqui do estômago. Então, ele promove essas contrações peristálticas e aí ocorrem essas pontadas de fome. Em geral, as pontadas de fome elas não são observadas antes de 12 a 14 horas em jejum. Então, tem que ocorrer esse período mínimo. É claro que vai variar de organismo, mas a média em geral é que essas contrações elas ocorram durante esse período. Após esse período, 12 a 14 horas em jejum. Aqui é novamente relembrando os movimentos. Relembrando não, saímos do estômago, estamos no intestino delgado. Então, reforçando ainda mais que esses movimentos propulsivos, ele começa a se intensificar aqui no intestino delgado. Então, são estímulos propulsivos. Esse movimento propulsivo ele ocorre pelo estímulo da distensão, ou seja, eu alargo ou distendo as paredes do meu intestino delgado e aí ela começa a ativar esses movimentos rítmicos. Então, o que é isso? Eu distendi, tá aqui, como se o alimento ele tivesse aqui, entrasse, então distendeu essa parte. Essa parte anterior, que seria a musculatura, ela contrai e o alimento passa para cá. Então, essa parte aqui, ó, contrai e propele o alimento para a região à frente. E essa região relaxa, quando distende, aí ela contrai e lança o alimento para a estrutura mais à frente. E assim até chegar ao ânus. Então, ocorre contração de mistura, quando ocorre a presença do quimo, é um estímulo. Ocorre distribuição do alimento por todo o intestino, esses movimentos ele proporciona essa distribuição. E a gente ainda tem a válvula iliocecal, que ela evita o refluxo do cólon para o intestino delgado. Era o que a gente chamava lá na anatomia de válvula. Eu recordo já esse nome para vocês, mas válvula iliocecal, acredito que vocês devem lembrar. Não por esse nome, mas por outra nomenclatura que eu não me recordo no momento da anatomia onde a gente falava. Mas ela também tem evita o refluxo. Então, passou para o intestino grosso. Essa fezes que estava sendo transportada do intestino delgado, então o que acontece? Não pode retornar. Tem que ser sempre no sentido unidirecional. Esôfago, ânus. Mais pra frente vamos ter os movimentos no intestino grosso, ou como é comumente chamado o cólon em si. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. Então, quais são as funções colônicas, ou seja, funções do cólon? É de absorção de água e eletrólitos. Então, a primeira parte proximal dele absorve essa quantidade de águas e eletrólitos. O que seriam os eletrólitos? Os eletrólitos é cloreto, sódio, então todos esses íons que estão nesse alimento que está descendo, que a gente não chama mais de alimento, mas sim
saindo do duodeno, quilo, e agora, quando chega no intestino grosso, a gente chama de bolo fecal. Então, ocorre formação e armazenamento desse bolo fecal na parte distal desse cólon. Ocorre movimento de mistura semelhante aos de segmentação do intestino delgado, ou seja, aqui também ocorre esse movimento de mistura para facilitar o quê? A absorção da água e facilitar com que essas fezes agora que já estão adquirindo características sólidas, elas possam se movimentar com mais fluidez. As minhas movimentações elas vão ser lentas por conta dos áustros, que são aquelas bolsinhas que possuem por todo o conduto do intestino grosso. Ocorre a absorção de água cerca de 80%, então a maior parte da água é absorvida aqui no intestino grosso. Os movimentos propulsivos, eles são característicos de movimentos de massa agora bem pesada do que antes vinha, mais líquida, agora vem mais seca, endurecida, e aí ocorre propulsão do material fecal, e logo próximo ao ânus, ao reto, o canal retal, e logo depois o ânus, a gente vai ter o reflexo de defecação. Então o bolo fecal chega ao reto, esse reto que é o canal, ele ocorre um processo de enchimento desse bolo fecal, então é ativado um estímulo nervoso para a medula espinhal. A medula espinhal, lembra lá quando a gente estava estudando medula em nervoso, e aí a gente viu que todas essas reflexos simples e que tem que ser rápido, a medula espinhal ela ativava, então aqui a gente tem a ativação desse reflexo espinhal, e aí ocorre contração do intestino. A resposta pelo nervo motor vem o quê? Contrai a musculatura do intestino, a musculatura lisa, então contrai a musculatura do intestino, consequentemente vai ter que ser relaxado o esfíncter anal. Então, esfíncter anal, lembra que é uma musculatura circular, então no momento que minha musculatura do intestino ela contrai, a musculatura do esfíncter anal ele relaxa. E aí, relaxando, a gente consegue proporcionar o esvaziamento do reto e do sigmoide. Lembrem que em sigmoide era a porção do intestino, a porção de um colo que está por trás do cólon descendente. Vamos ter os movimentos especiais, então, a nível aqui de fisiológico, pela lei do intestino, isso não era para ocorrer, mas são processos em que ocorrem comumente quando ocorre algo de especial. Então, é o antiperistaltismo e o vômito. Ocorreu a presença do material irritativo, no estômago vai ser ativado o reflexo do vômito. Mas primeiro vem a sensação da náusea, logo depois o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, e aí a gente tem a ação do diafragma e dos músculos abdominais, o que eu falei lá no início. O esôfago vai contrair? Vai, mas também a caixa torácica contrai para fazer a expulsão desse material, desse vômito. Então aqui está descrito como ocorre esse vômito. As funções secretoras do TGI em si, como é que ocorre essas funções secretoras? A gente viu o suco pancreático, vimos suco gástrico, então assim, por quem é secretado isso? São por glândulas, então as enzimas e os mucos, eles são secretados dentro do trato gastrointestinal por glândulas secretoras, onde elas possuem duas funções primárias, ou vão liberar enzimas ou liberam muco, ou os dois, como nas glândulas como no estômago em si. Aquela estrutura, ela possui esses dois tipos de glândulas que secretam a pepsina, que é uma enzima
que degrada proteína, e vamos ter as células G, que secretam o muco para proteger a camada mucosa do estômago. Então, vamos ter glândulas secretoras e vamos ter glândulas mucosas, onde vai liberar muco para lubrificar e proteger todas as partes do trato gastrointestinal. A maioria das secreções digestivas ela é formada em resposta à presença do alimento. Então, eu tenho alimento, aí sim eu começo a secretar essas enzimas e esse muco. Só retornando um pouco lá na boca. Então, possui também secreção salivar. De onde é que essa secreção salivar ela sai? Das glândulas salivares. Então, a gente tem a glândula parótida, submandibular e as sublinguais, que são as principais. Então, a gente vê lá na anatomia onde é que está localizada cada uma delas. Constituição. A secreção salivar, ela é basicamente constituída por mucina e pitialina. O que é mucina? É muco. E a pitialina vai ser a mesma coisa que a amilase, ou seja, a enzima que degrada amido. Então, muco a mucina ela é um muco onde lubrifica a deglutição, o alimento ele começa a ser umidificado, molhado, irrigado com a nossa saliva para facilitar essa deglutição. E a pitialina ela vai iniciar o processo de digestão do amido, como eu já havia falado. Regulação. Quem regula essa secreção salivar vão ser os núcleos salivatórios, ou seja, é estimulado e controlado pelo tronco encefálico, onde a gente vai ter as fases em que essa salivação ocorre. Então, vamos ter a fase psíquica, onde ela está caracterizada por iniciar essa secreção salivar quando se tem desejos por tipos de alimento. Você sentiu um cheiro de uma carne, você começou a iniciar esse processo olfativo. Então, consegue imaginar psicologicamente esse alimento e aí começa a causar salivação. A fase gustativa, que é quando o alimento já está em sua boca, e principalmente por alimentos ácidos. Então, quando você começa a experimentar um limão, uma laranja azeda, começa a ser liberado mais saliva. E a fase, aliás, gastrointestinal, quando que está num processo de vômito, de antiperistaltismo, e aí para neutralizar essa substância ácida que vai subir, o nosso sistema gástrico ele começa a liberar essa secreção salivar para fazer com que esse ácido que veio lá do estômago, desse suco gástrico, ele não venha a lesar as paredes do meu tubo digestivo, no caso esôfago e boca. Vamos ter a secreção esofagiana. Então o esôfago ele secreta substância secreta. Então, qual a substância que ele secreta será um muco. O muco está responsável por lubrificar a deglutição e ele protege contra o suco gástrico e contra alimentos abrasivos e quentes. Secreção gástrica a gente já viu que vai ser o quê? Pelo HCl e pela pepsina em si. Então, a mucosa do estômago ela é totalmente recoberta por glândulas. São 3 tipos de células que a gente tem no nosso estômago. Vão ser as células mucosas, onde vão liberar o muco. Vão ter as células oxínticas, que elas vão liberar o HCl ou ácido clorídrico. E pepsinogênio. Pepsinogênio, ele é a pepsina inativada. Então, quando o alimento chegou lá no estômago, é que o pepsinogênio é ativado em pepsina. Mas inativo ele é o pepsinogênio.
E vamos ter as células pilóricas. Então, as células da região pilórica, elas secretam muco e gastrina. Então, lembra lá da função da gastrina, quem secreta ela é a região pilórica. Vamos ter também a regulação da secreção gástrica. A secreção gástrica, ela vai se dar por duas estimulações, ou pela hormonal ou neurogênica. Então, aqui é como regular. Então, neurogênica, de que forma é que vamos regular essa secreção do estômago? Neurogênica vai ser semelhante ao salivar. Quando você, a fase psíquica, a fase gustativa e a fase gástrica. Então, a neurogênica, ela possui esses três tipos, a estimulação, quando se tem presença de alimentos e os reflexos do nervo vago. Começa a estimular essa ativação do ácido clorídrico e da pepsina. Hormonal vai ser pela liberação da gastrina. Lembra que eu falei que a gastrina ela ia liberar o ácido clorídrico e a pepsina? Então, quando se tem presença de alimentos e principalmente a carne, a gastrina é liberada na corrente sanguínea e ela estimula as próprias células do estômago a produzir grande quantidade de HCl, o ácido clorídrico. E justamente as fases cefálica, quando pensamos em alimentos, ocorre 20% da liberação dessa gastrina. Fase gástrica, presença do alimento no estômago, então 70% de ácido clorídrico é liberado nessa fase gástrica. E fase intestinal após o esvaziamento. Então, quando o alimento ele já está na porção final do intestino, aí as nossas células do estômago elas começam a produzir mais ácido clorídrico para fazer com que a gente consiga sentir fome. E aí, sentindo fome, pela presença do ácido clorídrico, vai ser estimulado as funções nervosas para fazer com que a gente tenha a atuação de comer algum alimento. Aí aqui a secreção pancreática, como eu já havia dito. Secreção hepática, que é só novamente falando da bile. Então a bile ela é composta de quê? De água, de colesterol e bilirrubina e sais biliares. Os sais biliares promovem a emulsificação, que é o que eu falei para vocês. Eles amolecem a superfície da gordura. Vesícula biliar, ela tem uma capacidade de armazenamento de até 60 ml de gordura, de bile, então ela armazena 60 ml em média. Esvaziamento da bile vai ser pela ativação da colecistoquinina. Quando a colecistoquinina cai na corrente sanguínea, vai lá na vesícula biliar e contrai ela. E aí é na presença de alimentos gordurosos que essa colecistoquinina ela vai ser ativada. E aqui estão as referências. E qualquer dúvida sobre o sistema digestório, vocês podem estar entrando em contato comigo. E é isso, pessoal. Bons estudos.